dia, igreja. Feliz sábado. Neste momento nós vamos recapitular a lição. Eu acredito que você estudou em casa, né? Uma lição muito boa, uma lição que nos ensinou bastante. Eu acredito que você também aprendeu, né? Durante a lição nesta semana. E eu estou aqui com meu amigo Iulo. Gostaria que você se apresentasse, Iulo. Bom dia, igreja. Feliz sábado. É um prazer retornar aqui para estudar a lição com vocês. Meu nome é Iulo, eu congrego na igreja do N9 e é sempre uma honra estar aqui participando com vocês desse momento da lição da Escola Sabatina, nessa lição que está fenomenal. Muito boa mesmo. Iulo, antes de nós iniciarmos a lição, vamos fazer uma oração? Pedir a Deus que nos guie e nos ensine ainda mais, né? As histórias, o que aconteceu, né? Durante essa semana, nessa lição, as histórias que nos ensinou, né? Nos ensinou a justiça e a graça de Deus diante do pecado, né? Do ser humano. Vamos orar? Santo Deus, nesse momento nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom, porque o Senhor é cheio de santidade, cheio de misericórdia, cheio de amor, e que o Senhor ama o pecador, mas abomina o pecado. E nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor continue conosco, sempre perdoando-nos, estando conosco sempre, e que durante esta lição o Senhor abra os nossos olhos espirituais para entendermos ainda mais sobre o Senhor. Esta é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, Iulo, a lição ele vem trazendo um título, né? Que é o inimigo interno. E aí quando a gente vai para Josué, eu acredito que é Josué, JR, Jeremias 17:10, gostaria que você abrisse em casa a sua Bíblia, por favor. Vamos abrir no livro de Jeremias, o capítulo é o 17. Jeremias, capítulo 17, o verso é o 10. Vejam só o que está escrito em Jeremias. Vai dizer assim, ó: Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Logo na parte de sábado a gente se depara com esse verso de Jeremias, Deus dizendo ali que Ele é o Senhor, que Ele sonda o coração. E eu gostaria de saber, Iulo, de você, o que nós podemos aprender com esse texto, esse verso de Jeremias. É importante a gente ter sempre em mente que nós não podemos julgar a intenção das pessoas, né? A gente pode julgar até o fruto dela, o fruto que ela está passando, mas a gente não consegue julgar a intenção da pessoa. Então o texto diz só tem um que faz isso, que é Deus. Então Ele sabe quais são as nossas falhas, deficiências. E aí o título da lição, ele é primoroso nesse aspecto de dizer que temos um inimigo interno, que somos nós. E a ênfase aqui no inimigo interno traz o exemplo do pecado de Acã. E eu particularmente, eu já achava o pecado de Acã muito abominável. E depois dessa lição ficou ainda mais evidente quão abominável é. E
nós precisamos ter cuidado nas nossas escolhas, naquilo que nós admiramos, naquilo que nós colocamos os nossos olhos e desejamos ter, porque podemos estar fazendo algo que desagrade a Deus. Então, o inimigo ele vem com a proposta da lição de mostrar que nós não estamos isentos a falhas e que essas falhas podem vir a ser um problema para a igreja. Porque o meu pecado como irmão pode vir a afetar a comunidade, vir a afetar a nossa coletividade. Importante nós pensarmos, e até mesmo a lição vai trazer isso lá na quinta-feira, ela vai trazer isso, essa questão de a minha e a sua atitude, nossa atitude individual, pode vir a prejudicar a imagem do Senhor. Então, é uma lição que vem a nos confrontar e a nos ensinar como ser um verdadeiro adorador. Então, Tulo, aí você falou sobre o pecado de Acã. E aí é preciso nós termos, né? Que pecado foi esse? Então, o povo estava no deserto, estava prestes a entrar, atravessar o Rio Jordão, e eles iam ali a terra de Canaã. Era necessário que o povo ali fosse da terra de Canaã. O povo de Israel se apropriasse dela. Jericó era uma das cidades fortificadas, né? Eram praticamente intransponíveis, fortes, uma fortaleza fora do ali Deus havia dado uma advertência ao povo, né? Que o povo não deveria pegar nem ouro, que a prata e o Deus. Só que aí Acã resolve pegar cobiçou, né? Ele viu, seus olhos desejou, né? Aquela capa babilônica. Os seus olhos desejou o ouro e também a prata. E agora Acã resolve pegar aquilo e levar para a sua tenda. Então, o pecado de Acã foi ele ter cobiçado, ter se apropriado daquilo que não pertencia a ele, mas que pertencia a Deus. porque o que acontece? Quando a lição pediu para nós lermos o capítulo 7, todo, né, no domingo, e como você bem enfatizou, o pecado de Acã foi a cobiça, né? Então, a regra era muito clara. A primeira cidade vocês iam conquistar, e tudo que tivesse na cidade vivo teria que ser destruído. Mas os despojos não ficariam nada com Israel. Era esse o acordo, era isso que estava feito. E quando nós vemos na lição que quando eles conquistaram o Ai, o despojo ficou para eles. Então Deus já tinha, aqui é a minha parte. Já tinha, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas a luta de Jericó, quem ganhou foi Deus. Então o que aconteceu com Acã? O texto lá no final vai explicar qual foi o pecado dele, mas Acã, ele chegou a um nível de desobediência muito elevado. Muito elevado. Por quê? Foi dito a ele, foi explicado a todo mundo que você não deve fazer uma. Então nós, quando aceitamos a Cristo e aceitamos o seu sacrifício, e aceitamos pela fé e sua graça, e somos salvos por essa graça, após isso aí nós temos que ter atitudes de obediência. Vivemos pela graça, somos salvos pela graça, mas vivemos em atitudes de obediência, para que o nome de Deus não seja desonrado. Então Acã, ele se levanta de uma maneira muito arrogante contra o mandamento de Deus. Então,
quando nós começamos a pensar sobre o pecado de Acã, fica evidente que ele em nenhum momento, ele mostrou qualquer nível de arrependimento. Nós vamos ver isso mais à frente, mas aqui no domingo, a violação de Acã, nós percebemos que a atitude dele prejudicou a comunidade. Né? Prejudicou a comunidade. Qual foi o problema? O problema também estava junto com a comunidade e com a liderança. Porque Acã, quando pega os pertences que estavam lá, a capa, o ouro e a prata, e leva, ninguém de um líder superior a ele percebeu que ele estava levando alguma coisa. Porque você levar, na minha versão, diz que é uma quantidade muito, muito pesada de ouro e de prata. Alguém ajuda. Isso. E era um volume considerado. Podia até ter enrolado na capa, né? Mas, fora isso, ele estava levando algo que não era para levar, era para sair de mãos limpas. Então, a comunidade não percebeu, alguém da liderança não percebeu, não revistou. A família de Acã também não se manifestou contrária à atitude dele, né? Porque as mulheres não foram para a guerra. Né? Então, junto tudo isso, né, houve também uma precipitação do povo, porque quando conquistaram Jericó, que é uma cidade muito maior, né, muito mais fortalecida, no texto nós vemos que eles, quando foram espiar, não precisa ir muitos de nós não, vamos levar 30.000, vamos levar uma quantidade pequena lá para destruir. E Josué, como líder, ele erra nesse aspecto. Ele estava confiante que Deus ia continuar dando vitórias atrás de vitórias a ele. Então era a obrigação dele, como líder, Senhor, é para ir agora, vai. Se ele tivesse tido essa atitude, não teriam sido envergonhados na luta contra Ai. Interessante, porque isso trazendo para os nossos dias, devemos primeiro consultar a Deus. Isso. Se é da vontade de Deus, é do desejo de Deus que a gente, tá? Para que a gente não pecado, é o mesmo erro que Josué cometeu, né? Isso. Que em a guerra permite a guerra, né? Josué ter feito isso, o povo fosse. Exatamente. E isso demonstra o seguinte: eu particularmente, eu gosto, um dos meus livros favoritos é Josué. Sempre gostei de Josué, não por suas conquistas em si, não pelas façanhas que ocorrem, mas pelas falhas de Josué. E Josué aqui, ele erra 2 vezes no livro. A gente já estudou com os gibeonitas, algumas lições atrás, e estamos estudando agora ele com Acã e com Ai, né? Então, é um alerta para nós, né, e para os líderes da igreja e para a membresia da igreja. É um alerta para que tudo que nós formos fazer, parar e pensar: Senhor, é da tua vontade? E aguardar a resposta. Não se precipitar, não ficar ansioso por nada. Porque foi essa confiança em excesso que levou à derrota em Ai. Não só isso, mas o pecado de Acã. Então, o pecado de Acã, que é esse cobiçar coisas que não deveria, desejar coisas que não deveria, acarreta um problema para a comunidade. Porque se Acã não tivesse pecado, mesmo sem consultar, era provável que eles ganhassem, né? Mas o pecado estava ali prostrado nele. Então, o nosso pecado individual, e se por acaso estivermos acariciando algum pecado escondido, pode estar prejudicando a comunidade, porque é no coletivo que foi dado a sentença da derrota. Então, quando Acã peca individual, é normal pensarmos que ele deveria ser castigado sozinho, sem prejudicar ninguém. Mas toda a comunidade foi prejudicada
pouco mais de 30 pessoas morreram na batalha contra Ai, na batalha frustrante contra Ai, na primeira batalha. E Acã estava lá ileso, né? Então, é importante pensarmos que podemos estar prejudicando a nossa comunidade com algum pecado acariciado escondido. Então, é importante a lição trazer isso, trazer essa imagem de que ninguém se meta na minha vida, ninguém queira me julgar as minhas atitudes, pois não é por aí. A lição deixa claro que não é por aí, porque afeta a todo mundo. Yulo, a parte de, né, que é o pecado, continuando com o pecado de Acã, mas aí vem a questão de Deus e Acã. E aí é interessante que Deus, ele deu todas, depois que Deus havia falado para Josué que o problema que estava por trás da derrota deles era que Acã havia pecado, né? Mas isso não foi revelado para Josué, que o problema estava em Acã. Deus permitiu que houvesse tipo um sorteio, né? Os sorteios que veio seguindo passo a passo até descobrir onde era que estava o erro, onde era que estava o problema. E aí primeiro vai pela tribo, depois vai pela clã, enfim, são quatro etapas. E parece, Deus dizendo assim, Acã, se acorda, tu tá vendo que eu estou chegando até você. E você está inerte, você está obstinado, você continua não se entregando, e é como se Deus dissesse assim, ó, olhe que o juízo está vindo sobre você, né? Eu estou com a graça, eu estou com a graça aqui. Eu estou com a graça ainda dando a você, mas você parece que você não quer aceitar a graça, né? É isso que a lição tá querendo nos dizer. Na oração de Josué, quando Deus dá a resposta a Josué, no verso 10 do capítulo 7 de Josué, quem tiver com sua Bíblia aí, Josué 7:10, diz assim: o Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado. Uma pergunta de Deus para Josué, né? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Não é? Ou seja, Deus está dizendo aqui claramente, está dando um recado claro para Acã. Acã, vê só, eu sei o que você fez. Josué não está sabendo. Josué está aqui chorando. E eu estou dizendo assim, porque você está prostrado. Acorde que alguém pecou aí. Essa pessoa roubou. Essa pessoa pegou coisas que eram para destruição, consagradas à destruição. Então quebrou minha aliança. Nesse momento que Deus dá a resposta aqui para Josué, revela o pecado, Acã agora sabia exatamente o que Deus estava falando para ele. Então ele precisava nesse momento se levantar. Se o coração dele tivesse um arrependimento genuíno, se levantar e se apresentar a Josué. Dizer assim, olha, foi eu, quem pecou foi eu. Sabe? Mas não, ele guardou porque ele não tinha esse desejo de se arrepender. E esse é o perigo do pecado. Você acariciar ele de tal maneira que ele fica tão bom na sua vida, ninguém está vendo, ninguém sabe, mas você está lá acariciando aquele pecado. E você vai chegar um momento, pode correr o risco, chegar um momento em que você vai gostar tanto daquele pecado, que ele vai ser incapaz de achar que ele é ruim. O que aconteceu com Acã? Aqui no mesmo capítulo 7, no verso 16, diz assim: na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo suas tribos, e a de Judá foi escolhida. Ou seja, começou os passos da misericórdia. Deus avisou, primeiro passo,
Já era para ele ter dado. Segundo passo, caiu na tribo dele. Tribo de Judá. Aí depois foi para a família. Né? Que é o segundo passo. O clã. Né? O clã. Já é o terceiro passo de misericórdia que Deus está dando para ele. Depois do terceiro passo foi para a família. E depois foi olhar homem a homem da família. E foi indicado Zabdi, né? Até chegar nele, sabe? Aí Josué disse assim, verso 19. Aqui é maravilhoso essa frase de Josué, porque diz assim: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Ou seja, Josué ainda chegou uma sexta vez. Veja só, Deus revelou que havia um pecado. Depois foi escolhida a tribo, depois o clã, depois a família, depois os homens dessa família. Ainda chegou Josué e disse assim: meu filho, pensa numa forma carinhosa de chegar com alguém. Você como uma liderança, ter tido uma derrota, você está sabendo que agora que ele pecou. E você assim, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Sabe? A sexta oportunidade. 6 oportunidades para ele poder pedir perdão. E ele negou todas as 6. E aí quando ele responde, o coração já estava duro. Acariciou aquele pecado com gosto. E aí ele diz assim, a resposta de Acã é terrível. A resposta de Acã é terrível. Verso 20. É verdade que pequei contra o Senhor. Para quê? Ele sabe que estava errado. Ele sabia desde sempre que tinha pecado. Então a lição já começa dizendo assim, olha, você pode saber o que é pecado. Pode ter todo o conhecimento do mundo. Mas se não tiver um coração convertido, não adianta de nada. De nada. Não adianta de nada. Saber o que é o pecado é bom. Mas acariciar ele e ignorar que ele existe foi o que Acã fez. Eu sei que eu pequei. Né? E ele continua. E fiz o seguinte, que ele estava dando explicação para Josué, verso 21. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita da Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei. E me apossei deles. Cobiçar na Bíblia quer dizer que você está trocando o julgamento divino pelo seu. É você quem escolhe o que é melhor para você. Você peca contra a soberania divina. Você peca contra Deus. É um pecado, né, contra Deus. Totalmente contra Deus. Porque você deixa... É uma blasfêmia, na verdade. Porque você tira o pensamento divino, a decisão divina, e coloca nas suas mãos. Não. Deus está errado em dizer que eu não posso pegar essa capa maravilhosa, bonita, brilhante da Babilônia. Se vai ser queimado, né? Vai ser queimado. Como é que Deus pode querer queimar isso aqui tão lindo? Né? Ele tomou a decisão. Não escutou a decisão divina. É para queimar. Ele disse, que é isso, Deus? Não seja tão radical. Né? E aí ele toma a decisão. Então é um ato blasfêmico, é um ato hediondo. A cobiça é um ato hediondo. Né? Então ele não demonstra arrependimento. Sabe que é pecado, sabe que está errado, mas não demonstra arrependimento. Interessante, Hildo. Você falou aí de escolhas, né? E a gente já entra na parte de terça-feira, fala sobre escolhas fatais. E a lição vai nos trazer a história de Raabe, a escolha que Raabe fez, né? Raabe, ela escolheu servir a Deus, né? E por conta dessa escolha, ela salvou a ela mesma e toda a sua família. Enquanto a escolha de Acã foi uma escolha fatal, por quê? Porque além dele ter morrido, toda a sua família também morreu. Inclusive,
Josué, quando ele pede para que venha ele, a família, aí chama até os bois que pertenciam a ele, tudo que pertencia a ele, até mesmo a tenda. Eles foram levados para fora do arraial, foram apedrejados e depois foram queimados. Isso. Por quê? Né? Porque aceitaram. Eles também pensavam da mesma forma. A família foi induzida pelo líder cobiçoso, esse ato hediondo dele, mesmo com Deus demonstrando tanta graça, tanto meu filho, olha as oportunidades que eu estou te dando. A família não se moveu. Ele diz aqui no verso que ele colocou no meio da tenda. O pecado estava no meio da tenda, para todo mundo ver. Todo mundo sabia que ali tinha um erro. E mesmo assim, não a demonstrou, não falou com ele, não levou a Acã. Acã, você está errado, se livra disso, se livra disso. Não existia ninguém sábio, não existia ninguém temente a Deus ali naquele círculo. Todo mundo estava aceitando aquele pecado como normal. Né? A palavra que a gente usa atualmente, normalizou o pecado. Não é? Então, esse é o perigo que nós podemos estar vivendo hoje. A gente está analisando Acã e às vezes a gente lê o texto, faz a lição e às vezes não traz para a nossa realidade. A gente não se vê no texto dizer assim, isso aí não acontece comigo não. Acontece, filho. Aí acontece com a gente. Então a gente está atento a isso aí, porque não é só uma história. É a história da redenção, é a forma como Deus trata com o pecado, é as oportunidades que Deus dá para a gente. Sabe? Ele deu 400 anos de misericórdia para os cananeus. Deu 6 oportunidades para Acã se arrepender. Não é diferente conosco. Nós não somos diferentes de Acã. A lição vai dizer, isentos de pecado. Não somos. A lição vai dizer, ainda na parte de terceira, que infelizmente o texto bíblico não dá nenhum indicação por qualquer sinal de arrependimento real. Continua. Ele esperava permanecer escondido até o fim. Isso. Né? Sua atitude desafiadora o qualificou para ser considerado um ofensor arrogante. E ele continua, para quem não havia expiação de acordo com a lei de Moisés. Então, ele continuou obstinado. Aquela pessoa arrogante. É aquele negócio, se é para morrer, eu vou morrer. E não pensou nas consequências. Viu que o povo tinha ido lutar contra Ai, havia morrido uma quantidade considerável. E mesmo assim, Deus falou para Josué. Josué, a pessoa que pecou, roubou e deu todos os indícios, ao invés de Acã se arrepender, não houve arrependimento. Não foi por falta de graça, não foi por falta de misericórdia da parte de Deus, né? Mas um homem que não queria se arrepender. Como você trocou aqui com Raabe, Raabe desconhecia o conhecimento de Deus em Raabe era muito inferior ao de Acã. Então passou 40 anos no deserto. Ele entrou, ele era filho de alguém que morreu no deserto e ele entrou no deserto. Ou então era um jovem de 20 anos que sobreviveu e também entrou no deserto. Então ele viveu 40 anos no deserto, né, no mínimo. Então Acã no mínimo tinha 60 anos por aí, não é? E aí Acã conhecia as maravilhas de Deus, que ele viu o maná, ele viu a abertura do Jordão, ele viu a queda de Jericó, e Raabe não. E Raabe aqui na lição diz que ela trouxe alívio aos israelitas e os ajudou. Acã trouxe problema. Ou seja, o conhecimento de Acã, para ele, não servia de nada. Porque um conhecimento das coisas de Deus, da palavra de Deus, sem um coração arrependido, sem um coração amolecido para aceitar a vontade do Senhor, é nada. É nada. Não vale de nada você conhecer, saber a Bíblia de cor, saber vários versos de cor, mas aquilo ali não te trazer vida, não trazer mudança,
real e verdadeira, não adianta de nada conhecer. Porque Raabe, com conhecimento muito inferior ao dele, comparado pela vivência dela com o povo de Deus, de ver com os olhos, presenciar, testemunhar os milagres de Deus, ela foi muito mais superior a ela, a Deus em sua vida espiritual do que a de Acã. Então, Deus das oportunidades. Deus é o Deus das oportunidades. E a gente tem que estar atento às oportunidades que Deus dá. Então, se eu e você hoje estamos acariciando algum pecado escondido, hoje é o momento da gente largar, pregar ao Senhor, olhar para a lição, olhar para a Bíblia e dizer assim: Senhor, eu estou pecando contra a minha coletividade, eu estou pecando contra a comunidade que eu vivo, e eu preciso parar com isso. A gente precisa ser uma comunidade limpa de pecados. Limpa de pecados nesse sentido, de um pecado que venha prejudicar a todos nós. Verdade, verdade. E aí a gente parte para quarta-feira, porta de esperança, né? E aqui é interessante que você citou a Ai, né? O povo israelita havia ido para a guerra, né? Sem a permissão de Deus, né? E aí a gente percebe que eles morreram. O povo de Ai, um povo pequeno, atacou e venceu. Mas agora Josué resolve perguntar a Deus, perguntar agora se pode atacar Ai. Deus agora, eu vou atacar, porque foi Deus que venceu a guerra, né? E é interessante que Deus ele é sempre usar estratégias, né? E a estratégia usada por Deus foi: vocês vão ficar acampados ali ao redor de Ai, uma quantidade de 5.000 homens vai até a porta de Ai, corre de Ai, né, do povo de Ai, eles vão atacar Ai, quando eles for atacar Ai, vocês entram na cidade, queimam a cidade, e agora o povo fica sem ter para onde ir. Está um povo Israel de um lado, Israel do outro, agora para atacar agora o povo de Ai, e agora naquele momento toda a cidade de Ai foi destruída literalmente. E aí me vem agora, sabe o que, Yulo? Quando eu vi isso, a mesma arrogância, vou dizer nem arrogância, a mesma presunção, arrogância, que o povo de Israel teve quando foi atacar Ai. Né? Eles acharam que não, a gente já venceu uma vez a primeira vez, né? A gente vai vencer de novo. Né? A questão de achar que você é bom numa coisa demais e você se tornar arrogante e se perder no meio do caminho, né? Sim. É o que aconteceu. Mas como você enfatizou, a vitória não foi de Josué, não foi de Israel. Eles estavam lá no campo de batalha. Mas quem venceu realmente a batalha foi Deus. É Deus que deu a vitória a eles, mais uma vez. Por todo o livro de Josué, quem venceu foi Deus. E a gente estudou na lição passada que essas guerras para destruição, aniquilação, era o juízo de Deus para com o povo, usando o povo de Israel. Acabou aquele momento, Israel não se tornou uma nação expansionista. Ele não saiu conquistando nações e abrangendo território. Não, ele tinha aquele espaço local, era aquilo que tinha que fazer e pronto, acabou. Né? Então, a porta de esperança é que Deus disse a eles: olha, vocês agora estão em comunhão comigo. A aliança está de pé de novo. Não tem ninguém aí errado. Está todo mundo ok. Todo mundo ok. Então, vamos lá, vamos batalhar. Então, após o fracasso, após o erro, corrige-se o erro. E é uma nova vida. Então, inclusive, a abundância, porque os despojos agora eles podiam ficar para si, né? Isso. É coisa que a Acã perdeu. A Acã e sua família perdeu. Podia ter outra capa lá, né? Exatamente. Pegou a capa babilônica que não ficou para ele, foi destruído, né? Enquanto o povo que conquistou Ai, todo o despojo, nós não sabemos, porque a Bíblia não cita, né? Os despojos ali foi deixado para o povo de Deus. Né? E a gente percebe aqui na narrativa, e a pergunta assim, a história nos diz sobre como Deus transformar nossos piores fracassos em oportunidades.
é uma coisa que a gente tem que pensar e trazer para a nossa vida, essa questão dos fracassos, sabe? A gente estava conversando lá fora sobre um fracasso teu, sobre um erro, e é o Deus das oportunidades. Você falha aqui, poxa, errei, aprendi, fui corrigido, aprendi, pronto, aqui para frente, vida que segue, vida nova, sabe? Então, é muito acolhedor, é muito legal isso em Deus, sabe? Você saber que você erra, você errou, mas você tem uma nova oportunidade diante do Senhor. É o mais importante, é ter um coração leve diante do Senhor, ter um coração que não está acariciando um pecado diante do Senhor. Isso é tremendo, é tremendo. Por que é tremendo? Porque quando nós vamos para a lição de quinta-feira, para mim a lição aí fechou com chave de ouro essa semana, foi a questão do verso 7, o verso 9 do capítulo 7. O verso 9 do capítulo 7 é a oração de Josué, e ela é bem interessante, porque o que é que nós vemos aqui nessa oração? Ela se parece muito com a murmuração do povo quando queria água, quando queria alguma coisa, e a gente está aqui, não sei o que. Aí Josué começa, olha como Josué começa lendo aí, Josué 7, verso 9. Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome na terra. Sabe? Então ele estava parecendo que estava murmurando, mas o final é onde muda a liderança de Josué, sabe assim? É um líder que estava questionando, estava assim, poxa, por que a gente perdeu? Por que aconteceu isso? E ele naquela angústia de coração, ele diz assim, por que ele está angustiado? Porque ele diz assim, que farás então pelo teu grande nome? Ah, meu amigo, a lição inimigo interno puxou para onde deve-se. Quando nós pecamos e envergonhamos a comunidade, a coletividade, porque o pecado de Acã estava escondido. E ele foi revelado para todo mundo. Então nós podemos aqui ter, digamos assim, na nossa comunidade adventista aqui em Petrolina, algum escândalo que venha a envergonhar de tal maneira a igreja, o nome da igreja, que as pessoas não queiram mais ir. Não queiram mais participar, porque foi algo tão vergonhoso. Mas, na verdade, não envergonhou a igreja. Envergonhou o nome do Deus que nós dizemos que adoramos. Se nós somos a comunidade do tempo do fim, para levar uma mensagem, e nosso pecado que nós acariciamos vem a envergonhar a comunidade, nós estamos desonrando o nome de Deus. A preocupação de Josué era com o nome dele. Se nós formos destruídos, quem que vai? Se Israel ali deixasse de cumprir e fosse destruído, continuasse pecadores, quem é que ia ser a ferramenta do juízo para os cananeus, já que Deus tinha dado a sentença de fechar a porta da graça? Então, é tremendo a lição nesse aspecto, que nós devemos zelar pelo nome do Senhor. A preocupação de Josué era, quem é que vai fazer? E nós? Pecamos, não olhamos para Deus, aquele que vê, né? Onde foi que nós erramos? Aí, ao invés de nós nunca chegarmos a perdão, por favor, ajude-me, Senhor Deus, por favor, a não cometer mais o pecado. Continua, às vezes a pessoa fazer isso, continua o erro, né? E vai se degradando ainda mais, né? E vai entristecer Deus ainda mais, porque Deus fica triste com o pecado, né? E a gente acaba cometendo. Mas ao invés de pedir perdão a Ele, continua. E aí eu pergunto para você, o que acontecerá com essa pessoa? Continua com o mesmo erro,
tempo todo. O mesmo destino de Acã. Sim. Agora, a gente tem que pensar o seguinte: a gente não precisa do mesmo destino de Acã. A gente não precisa chegar naquele nível. Né? E a gente percebeu que o crescente da lição foi culminar naquele momento em que nós não podemos desonrar o nome do Senhor. O final das contas Acã desonrou o nome do Senhor. Nós, como povo de Deus, no tempo do fim, não podemos desonrar o nome de Deus. Temos que ter uma vida santa, uma vida de obediência, uma vida em obediência. Obviamente que a gente vai errar, porque nós somos pecadores. Mas não é por ser pecador que eu vou continuar pecando. Eu vou pedir perdão, como você falou. Tem que pedir perdão, se arrepender. Então, o que eu penso? Quando essa lição aqui me trouxe um verso, e eu descobri há pouco tempo. Descobri porque assim, a Bíblia tem tantos versos e a gente às vezes passa feito um trator em cima de alguns versos e não se toca dele. E há pouco tempo eu descobri ele e fiquei maravilhado. Como a Bíblia tem coisas boas e bacanas para a gente trazer para a nossa vida. Salmo 119. Salmo 119. Quem tiver sua Bíblia aí, Salmo 119, verso 133. Salmo 119, verso 133. 133. E diz assim: andarei, guia-me, Senhor, na sua palavra, para que nenhum pecado se aposse de mim. Esse verso é lindo, porque é uma oração, é uma mini oração. Senhor, guia-me pela tua palavra. Direciona os meus passos na tua palavra, para que pecado algum me domine. É o mínimo que a gente tem que fazer, né? Então, se a gente puder agora, e a gente terminar essa lição com esse verso na mente, a gente orar agora, quem tiver aí puder orar com a gente de joelho, a gente ora aqui de joelho, uma oração. Pensando nesse verso. Dirige, Senhor, os meus passos na tua palavra, que é o que a gente fez. Viver a palavra. Viver a palavra, para que pecado algum me domine. Vamos orar então? Vamos orar. Grandioso Deus, amado e querido Pai, Senhor, e rogamos que esse verso que lemos agora, Senhor, no final dessa lição, ele seja o nosso guia. E possamos, Senhor, pedir a Ti que direcione nossos passos, para que pecado algum seja acariciado por nós, para que nenhum pecado, Senhor, tome conta de nossa mente, de nosso coração, e que possamos, Senhor, guiados pela Tua palavra, fugir do pecado, obedecer a Tua palavra, obedecer a Ti, Senhor, estar na Tua aliança, estar na Tua graça, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esses momentos, e aqueles que estão nos assistindo, Senhor, possa também ser guiados pela Tua palavra. E se por acaso algum de nós aqui nesse momento de oração tenhamos algum pecado, Senhor, acariciado, que o Senhor, através da palavra, retire esse pecado de nós, para que possamos ter um verdadeiro arrependimento genuíno. Isso te rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.